Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, hoje nós falaremos da refração da luz. Os alunos que ainda não têm esse conteúdo consolidado, eu aconselho que assista primeiramente a aula teórica. Para isso, eu vou deixar aqui um card para remetê-los diretamente à aula específica sobre esse tema. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Uma luz monocromática propagando-se no ar incide a 45 graus na superfície plana que separa o ar e um líquido transparente, cujo índice de refração é igual à raiz de 2. Sendo igual a 1 o índice de refração da luz no ar, determine o ângulo de refração do raio refratado. Ele está querendo esse ângulo R, né? A gente sabe que quando a luz incide sobre uma superfície, parte da luz é refletida, formando o ângulo de reflexão, e parte é refratada, formando o ângulo de refração. É esse ângulo R que ele quer. Bom, a gente tem aqui os meios 1 e 2, e a gente pode usar a lei de Snell-Descartes no dióptro plano 1 mais 2. Então, nós teremos N1 vezes o seno de I igual a N2 vezes o seno de R. N1, o problema me disse que é igual a 1, é o índice de refração da luz no ar. Então, 1 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a raiz de 2 vezes o seno de R. Eu posso simplificar a raiz de 2 aqui, então eu terei o seno de R igual a meio, e o ângulo que tem seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Ou seja, o ângulo de refração do raio refratado, esse ângulo R, é igual a 30 graus. Exatamente o que vemos aqui, né? Parte da luz é refletida, parte é refratada quando a gente tem um raio de luz incidente. Usando a lei de Snell-Descartes no dióptro plano 1 mais 2, aqui ó, 1 mais 2, usando essa lei, que é a segunda lei da refração, a gente vai chegar a um ângulo de refração do raio refratado igual a 30 graus. O item B pede o ângulo de reflexão do raio refletido. No item A, nós encontramos o ângulo R, que é o ângulo de refração do raio refratado. Agora, então, ele quer o ângulo de reflexão do raio refletido, ou seja, o valor de T. Mas nós vimos nas leis da reflexão que o ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Logo, I é igual a T. Como o ângulo I é o ângulo de 45 graus, o ângulo T também tem 45 graus. Conforme eu disse, usando a segunda lei da reflexão, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Portanto, ambos são iguais a 45 graus. Um feixe de luz luminoso se propagando no ar incide em uma superfície de vidro. Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal, a superfície, sabendo que o ângulo de incidência θ1 é de 60 graus e que os índices de refração do ar e do vidro são, respectivamente, 1 e raiz de 3. Bom, podemos também usar a segunda lei da reflexão, a lei de Snell-Descartes, fazendo N do ar vezes o seno de I igual a N do vidro vezes o seno de R. O índice de refração no ar é igual a 1, o ângulo de incidência é 60 graus, o índice de refração do vidro é raiz de 3 vezes o seno de R. Eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e isso é igual a raiz de 3 vezes o seno de R. Eu posso aqui simplificar a raiz de 3, o seno de R será igual a meio, então R é o ângulo de 30 graus. Conforme eu disse, usando a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, a gente tem o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência igual ao índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo de refração. Aqui o ângulo é de 60 graus, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2,
aqui os índices de refração do ar e do vidro. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao seno de R igual a meio. O ângulo R, então, será o ângulo de 30 graus. Um raio de luz solar propagando-se no ar, está aqui o índice de refração no ar, igual a 1, incide na superfície de um material transparente cujos índices de refração para as luzes vermelha e violeta valem respectivamente 1,618 e 1,709. Sabendo que o ângulo de incidência é de 30 graus, determine o ângulo entre os raios refratados vermelho e violeta. Bom, primeiro eu preciso encontrar o ângulo de refração para a luz violeta, ou seja, eu preciso encontrar R para a luz violeta. Então, o índice de refração no ar vezes o seno de I é igual ao índice de refração da cor violeta vezes o seno de R. O índice de refração no ar é 1, o ângulo de incidência é 30, o índice de refração da cor violeta nesse material é 1,709, vezes o seno do ângulo de reflexão para a cor violeta. 1 vezes meio, porque o seno de 30 é meio, será igual a 1,709 vezes o seno de R para a cor violeta. Teremos o seno de R para a cor violeta igual aproximadamente a 0,2926. Se eu procurar em uma tabela trigonométrica ou utilizar uma calculadora científica, eu vou encontrar R para o raio violeta aproximadamente igual a 17 graus. Vou fazer o mesmo processo para encontrar R da luz vermelha. Bom, eu terei então o índice de refração no ar vezes o seno de I igual ao índice de refração da cor vermelha nesse material vezes o seno de R para a cor vermelha. Teremos então 1 vezes o seno de 30 igual ao índice de refração da cor vermelha nesse material, que é 1,618, vezes o seno de R para a cor vermelha. Teremos aqui 1 sobre 2 igual a 1,618 vezes o seno de R para a cor vermelha. O seno de R para a cor vermelha, então, será aproximadamente de 0,3090. E isso vai me dar um R para a cor vermelha aproximadamente de 18 graus. Como é que eu faço então para determinar o ângulo entre esses raios violeta e vermelho refratados? Bom, basta fazermos a diferença entre o ângulo de reflexão da cor vermelha e o ângulo de reflexão da cor violeta, ou seja, 18 menos 17. Isso vai dar 1 grau. É o ângulo entre os raios refratados vermelho e violeta. Usamos a lei de Snell-Descartes tanto para a luz violeta quanto para a luz vermelha, que incide nessa superfície desse material transparente. Vamos encontrar um valor aproximado do ângulo de refração da cor violeta. Vamos encontrar o valor aproximado do ângulo de refração para a luz vermelha usando uma tabela trigonométrica ou uma calculadora científica. Encontramos o ângulo de refração para a cor violeta de aproximadamente 17 graus e o ângulo de refração para a cor vermelha de aproximadamente 18 graus. Como a gente quer o ângulo entre os raios refratados vermelho e violeta, basta fazermos a diferença 18 menos 17 para encontrarmos 1 grau. Uma pequena lâmpada encontra-se a 1,5 m abaixo da superfície livre de um líquido contido num tanque exposto ao ar. O índice de refração do líquido é 5/4 e o do ar é 1.
Determine o raio mínimo de um disco opaco que deve ser colocado sobre o líquido para que um observador situado no ar não consiga ver a lâmpada. Bom, para que o observador não enxergue a lâmpada localizada no ponto O, ele deve estar na região imediatamente acima do disco. O problema me pede o raio mínimo desse disco, ou seja, ele quer saber a distância de C até A. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo que eu estou achurando de azul, o triângulo AOC, que está reproduzido aqui, ó. Também vou achurá-lo de azul. Então nós podemos escrever que a tangente do ângulo L será igual ao raio, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é H. Então nós precisamos encontrar a tangente de L. Pois bem, o seno de L eu consigo encontrar com facilidade, fazendo o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do líquido. Porque eu encontro o seno de L fazendo o índice de refração do meio menos refringente dividido pelo índice de refração do meio mais refringente. Ou seja, aqui eu terei 1 dividido por 5 quartos. E 1 dividido por 5 quartos é igual a 4 quintos. Logo, o seno de L será igual a 0,8. Com o seno de L, eu consigo encontrar o cosseno de L, porque eu sei que o cosseno de L é igual a raiz quadrada de 1 menos o seno quadrado de L, lá das razões trigonométricas fundamentais. Então, o cosseno de L será igual a raiz quadrada de 1 menos 0,8 ao quadrado. Então, eu terei o cosseno do ângulo L igual a 0,6. Como a tangente do ângulo L é igual ao seno do ângulo L dividido pelo cosseno do ângulo L, e a tangente também é o raio dividido por H, que é 1,5, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, que eu vou encontrar um raio igual a 2 metros. Ou seja, esse disco tem que ter raio mínimo de 2 metros para que o observador situado no ar não consiga enxergar a lâmpada lá no ponto O. Exatamente como fiz no slide anterior, encontramos primeiramente o seno de L, 0,8, depois o cosseno de L, 0,6. Com isso, a gente encontra a tangente, 4 terços, e eu posso igualar 4 terços a R sobre 1,5, porque a tangente, além de ser 4 terços, ela também é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 1,5. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, chegaremos a R igual a 2 metros. Observa-se que um laser incide em uma placa de faces planas e paralelas cuja espessura é 10 cm, formando um ângulo de 60 graus com a normal. O material da placa possui um índice de refração raiz de 3. Considerando que a placa está imersa no ar, o deslocamento do raio emergente em centímetros é de aproximadamente... Bom, eu posso mais uma vez usar a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, o índice de refração no ar vezes o seno do ângulo incidente será igual ao índice de refração da placa vezes o seno do ângulo de refração. Nós sabemos que o índice de refração no ar é 1 e também sabemos que o ângulo I é igual a 60 graus. O problema me disse. Sabemos o índice de refração da placa, raiz de 3, e podemos com isso encontrar o seno do ângulo de refração. Aqui nós teremos 1 vezes a raiz de 3 sobre 2, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 3 vezes o seno do ângulo de refração. Eu posso aqui simplificar a raiz de 3, eu terei então o seno do ângulo de refração igual a meio, então o ângulo de refração será igual a 30 graus. Com isso, eu consigo calcular o deslocamento do raio emergente, fazendo D igual a E vezes o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R.
Então, o deslocamento será igual a 10, porque a espessura da placa é 10 centímetros, vezes o seno de 60 graus menos 30 graus, ou seja, o ângulo incidente, que é 60, menos o ângulo de refração, que é 30, dividido pelo cosseno do ângulo de refração, que é 30. Então, o deslocamento será igual a 10 vezes o seno de 30, dividido pelo cosseno de 30. Bom, eu sei que o seno dividido pelo cosseno é a tangente. Então, o deslocamento vai ser 10 vezes a tangente do ângulo de 30 graus. E quanto é a tangente do ângulo de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o deslocamento será de aproximadamente 5,7 centímetros. É isso que vemos aqui. Usei a lei de Snell, está aqui. Encontramos o ângulo de refração, 30 graus. Usando a fórmula para calcular o deslocamento do raio emergente, aqui a espessura da placa, aqui o ângulo de incidência e o ângulo de refração, o seno sobre o cosseno é a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, 10 vezes a raiz de 3 sobre 3 vai dar aproximadamente 5,7 centímetros. Um raio de luz incide sobre uma das faces de um prisma imerso no ar, como mostra a figura. Experimentalmente, verifica-se que o desvio mínimo sofrido pelo raio é igual a 54 graus. Calcule o ângulo I que produz esse desvio mínimo. Pede para adotar para o ar N1 igual a 1, o seno de 64 igual a 0,9 e o seno de 37 igual a 0,6. Pois bem, eu posso calcular o desvio mínimo fazendo 2I menos A. O ângulo A é o ângulo desse vértice do prisma. É o ângulo também externo, né, que eu mostrei lá na aula teórica, desse triângulo que vai ser formado aqui. Tudo bem? Esse ângulo externo aqui é o mesmo ângulo A que está aqui em cima. Pois bem, eu tenho o desvio mínimo, que é 54 graus. E isso é igual a 2I menos A, que é 74 graus. Ou seja, 2I será igual a 74 mais 54, 2I será igual a 128 e será igual a 64 graus. Ou seja, o ângulo que produz o desvio mínimo de 54 graus nesse prisma é o ângulo de 64 graus. Conforme eu fiz no slide anterior, aqui a formulazinha para calcular o desvio mínimo. Tá certo? Aqui eu substituí os valores, né? Aqui o valor do desvio mínimo, aqui o ângulo A, que é o ângulo do vértice aqui de cima, né, do prisma. Fazendo o cálculo, eu vou chegar a um ângulo I igual a 64 graus. Para finalizarmos os nossos exercícios de aplicação, o item B pede o índice de refração do prisma. Bom, então o problema aqui é o índice de refração N2. Para isso, eu preciso encontrar o ângulo de refração. Eu posso fazer isso usando o ângulo externo A, porque o ângulo externo A é igual a 2 vezes o ângulo R. Como eu sei que o ângulo externo A é 74, eu posso fazer R igual a 74 sobre 2, que vai me dar 37 graus. De posse do ângulo de refração, eu posso usar a lei de Snell-Descartes para descobrir o índice de refração do prisma. Vamos fazer, então, N1 vezes o seno de I igual a N2 vezes o seno de R. N1 é o índice do ar, 1, vezes o seno de 64 graus, está aqui, igual a N2, que é o que a gente deseja, vezes o seno do ângulo de 37 graus, que é o ângulo R. Lembrar que o ângulo I foi encontrado no item A, no item anterior. Então, eu terei 1 vezes o seno de 64, que é 0,9, igual a N2 vezes 0,6, que é o seno de 37. N2 será 0,9 dividido por 0,6, que vai me dar um índice de refração de 1,5. Esse é o índice de refração desse prisma. Conforme eu disse,
Tá aqui, ó, a gente encontra o ângulo de refração fazendo A igual a 2R. Lembrar que A é esse ângulo do prisma, né? Da seção reta do prisma, essa seção na forma de um triângulo, né? Do prisma. Com isso eu encontro R igual a 37 e uso a lei de Snell-Descartes. Aqui o ângulo de 64, aqui o índice do ar, aqui o índice a ser encontrado, o índice do prisma, e aqui o ângulo de 37, o seno do ângulo de 37 que eu acabei de encontrar aqui. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a um índice para o prisma de 1,5. Na próxima aula, nós trataremos das lentes esféricas. Vamos dar assim prosseguimento ao módulo de correção de exercícios para o ensino médio. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.